Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno Marini, eu sou amigo do Caio e por isso eu estou aqui hoje utilizando do incrível cenário dele, porque eu não gostaria de gravar essa aula na minha casa com um cenário todo feio. Então eu vim aqui. Se eu olhar para o lado é porque ele está aqui do meu lado e aí a coisa flui melhor, né? Assim eu vou conversando com ele também. Enfim, pelo que eu entendi do Caio, né, ele fez esse grupo aqui para dar uma série de aulas. A princípio, o tema fundamental daqui é sobre a psicologia de São Tomás de Aquino, né? Psicologia de São Tomás de Aquino é um tema fundamental nos dias de hoje, né? A gente vive em tempos que o estudo é extremamente necessário, né? Quem não estuda vai ter muita dificuldade, né? Até em ter uma vida mais serena mesmo, né? Assim, as pessoas carecem de sabedoria nesse sentido, né? E tantas pessoas já nos advertiu disso, né? E, se não me engano, foi o próprio Papa Leão XIII que disse que o mundo precisava de sábios, né? Se não me engano, foi ele. Não, foi depois. Foi a primeira ata do Concílio Vaticano II. Foi a primeira ata? Deve ter sido João 23 ou Paulo Sim. VI. Mas eu acho que ele falou alguma coisa a respeito também. Eu Ah, não com lembro. certeza. Mas enfim, então é muito importante que a gente estude, né? E aí, justamente por essa iniciativa, o Caio criou esse grupo aqui, que é uma iniciativa muito legal, né? Porque a coisa é basicamente gratuita, é só uma série de aulas para quem estiver interessado mesmo em estudar, que possa vir aqui, enfim, a gente divulgar alguns temas que nos parecem mais relevantes, mais importantes, né? Então, o Caio, a princípio, deu 3 aulas sobre psicologia tomista, né? A psicologia mesmo, a questão mais antropológica, né? Da coisa, todos os fundamentos, né, os conceitos, as faculdades da alma, sobretudo mais no que tange a alma humana mesmo, né? E isso é muito bom para a gente dar uma base para aprender todo o resto, né? Estudar antropologia é muito bom por isso, porque ela dá uma base muito sólida para a gente para estudar qualquer outra coisa. É um estudo que, de fato, assim, parece que fundamenta todos os outros, né? E, enfim, eu tô aqui para dar a quinta aula do curso, né? A princípio, o Caio criou esse grupo no intuito de dar 5 aulas, não sei se terão outras aulas depois, né? Agora que o grupo já está formado, enfim. Mas, de todo modo, aí era bom também, e era isso que eu estava pensando, de como essa é a quinta aula do curso, né? Sem uma expectativa para as próximas, eu queria um pouco condensar tudo aquilo que foi falado até aqui e poder apresentar talvez até um caminho, assim, do que a gente pode continuar fazendo, enfim, e prosseguir na vida de estudos mesmo, né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, enfim, aqui a aula está sendo gravada, acho que isso daqui vai para o YouTube depois, né? Então, é, lógico, vocês não precisam abrir a câmera, mas quem quiser fazer perguntas, tudo, quiser deixar para o final da aula, também quiser talvez fazer no meio, não tem problema nenhum, tá bom? E a gente vai respondendo quando for oportuno. E, então, para começar o assunto, né, o Caio me pediu para falar aqui sobre a meditação na pedagogia de Hugo de São Vítor, né? Então, dando um fundamento histórico da coisa. É, Hugo de São Vítor, né, foi um professor do Mosteiro de São Vítor, né? O São Vítor, não conheço muito da história de São Vítor, mas sei que ele foi um mártir. E o Hugo de São Vítor é mais ou menos de 1100 por aí, assim, no século X, alguma coisa do tipo. E existia o Mosteiro de São Vítor, né, onde entravam todos os noviços, os monges, e o Hugo de São Vítor era um dos professores desse mosteiro, né. O Hugo de São Vítor, ele é conhecido como o pedagogo por excelência, né? Então isso nos mostra a autoridade que ele tem na igreja, assim, na igreja católica, na sua pedagogia, né? No que eles têm para ensinar para gente. A sua pedagogia, ela é, assim, muito perfeita, né? Então, muitos outros dos santos, de muitos outros sábios também tiveram contato com a sua pedagogia, seja pelos escritos que foram deixados, tanto pelos seus alunos, né? O Hugo de São Vítor é muito conhecido também junto do seu aluno, do Ricardo de São Vítor, que eles têm estudos que complementam muito bem um ao outro, né? E eles são é, não só pessoas muito santas, mas também muito, muito sábias, né? E como a gente estava comentando um pouco antes é, no começo, né, que a gente realmente precisa de pessoas santas e sábias nesse mundo, né? E aqui, oi? Falou na primeira aula, que bom, que bom. Então, eu nem sabia.
E então isso é muito importante assim que a gente tenha eles de um exemplo de algum modo, né? E é muito legal isso também para a gente estudá-los mais a fundo, né? Ao que tudo indica, o Mosteiro de São Vítor não existe mais porque ele foi destruído na época da Revolução Francesa, né? Mas graças a Deus a gente teve acesso, né? O tempo guardou muitos dos estudos do Hugo de São Vítor, tanto do Ricardo de São Vítor, que podem ser adquiridos hoje em dia em livros. Acho que a Kiron tem bastante coisa do Hugo de São Vítor na editora. Deve ter coisa na Eclésia também, enfim. E então tem muita coisa que a gente tem acesso, né? O Hugo de São Vítor tem uma obra assim muito principal, que é sobre a que eu vou me deter mais retamente nessa exposição aqui, que é o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, né? Eu tô com esse folhetinho aqui, dá para adquirir, assim, isso dá para ver de um modo muito fácil, dá para achar também na internet, mas tem uma obra chamada Obras Seletas de Hugo de São Vítor, que um dos textos lá dentro é esse aqui, né? E esse livrinho, ele é um opúsculo, né? Então, o que isso quer dizer? Ele é uma série de recortes de vários conteúdos que o Hugo de São Vítor já expôs por aí. E esses recortes foram todos recolhidos numa obra, assim, é uma coisa bem pequenininha, né? Não tem muitas páginas, e você vê pelo tamanho, né? Então, é algo bem curtinho. Aqui tem partes um pouco mais difíceis, um pouco mais densas, mas muita coisa mais simples também, né? E justamente, né, essas coisas são mais densas, elas servem para a gente meditar nelas, que é um pouco do que a gente vai falar aqui e se debruçar um pouco mais, né, digerir um pouco melhor a coisa, porque por mais que ele seja pequeno, ele é muito fundamental, ele tem coisa muito importante aqui dentro, e isso foi, desde que eu comecei a estudar mais retidamente esses assuntos que tangem tanto o cristianismo, a pedagogia católica, esse foi um dos primeiros assuntos que eu me debrucei. E me foi muito útil para desenvolver todo um raciocínio, assim, toda uma gama de estudos a partir disso, né? Então me foi realmente muito bom. E aqui, então a gente vai falar um pouco mais dessa obra, né? Essa obra aqui, ela se detém, sobretudo, né? Ela fala sobre algumas coisas como as virtudes principais ao estudante. Ele trabalha também com alguns conselhos que ele dá aos estudantes. Ele fala sobre eloquência, fala sobre memória, fala sobre a capacidade intelectiva também, de algum modo. Então, ele se detém sobre vários assuntos, mas a tríade principal que está aqui dentro é a que ele faz, que ele explica o que é pensamento, o que é meditação e o que é contemplação. E é isso que a gente vai mais falar dessa aula, sobretudo o tema da meditação, que é muito importante, tá? Então, para começar o assunto, né, o Hugo de São Vítor, ele começa dando um princípio muito básico, que é assim, o que um estudante precisa ter para que ele possa progredir na vida de estudos, né? Então, ele fala aqui, bem na primeira página, que primeiro que assim, o estudante, ele não pode ter como vil nenhum tipo de conhecimento. Vil no sentido de vilanizar qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente mesmo não tendo estudado muitos assuntos, a gente já sabe quais assuntos são bons e outros são ruins, né? Então a gente sabe os conteúdos de política, né, que são piores, o marxismo, todas as ideologias e tudo mais. Só que ele diz aqui o seguinte: por mais que a gente saiba que essas coisas são ruins, na hora de estudá-las, a gente não pode vilanizá-las, porque se a gente faz isso, a gente já estaria afetando a nossa capacidade de entender a coisa mais propriamente como ela é, né? Então, o estudante, ele não pode vilanizar todos esses tipos de conhecimento, e sim ele deve se debruçar sobre eles, disposto a aprender de qualquer pessoa que seja, né? E esse é um dos outros pontos que ele diz, né? Ele diz que a principal virtude do estudante é a humildade. E por quê? Porque o estudante, ele deve ser humilde por dois motivos. Primeiro, porque ele deve ser solícito para aprender de qualquer pessoa. Então, a gente sabe, claro, que tem pessoas que têm mais coisas a ensinar a nós do que outras, isso é evidente. Mas o estudante mesmo, o estudante sério, ele tem que estar disposto a aprender de qualquer pessoa. De um bêbado, de um mendigo, de uma senhora, de um senhorzinho que nunca teve assim uma vida profunda de estudos. O estudante mesmo, ele tem que ser solícito e aberto, ser disposto a aprender de qualquer pessoa. E, junto disso também, ele não pode se ensoberbecer de algum modo
achando que porque ele sabe mais que as outras pessoas, então as outras pessoas não têm nada a ensiná-lo, certo? Aqui, lógico, como eu falei, né? A gente não pode cair numa certa falsa humildade e a gente sabe, assim, lógico, tem pessoas que têm mais o que ensinar pra gente do que outras, isso é evidente, né? Só que a gente tem que ter esse princípio dentro do nosso coração, que a gente tem que, de fato, ser solícito para aprender de todos, não pode se ensoberbecer, né? E a gente não pode vilanizar nenhum tipo de assunto, tá? E todas essas três coisas que eu estou falando aqui, elas se encaixam perfeitamente na questão da humildade. E por isso que ele vai dizer que a humildade é princípio do estudante. Porque, no fundo, é muito claro, assim, se você não tiver abertura para aprender, você não aprende, né? Qualquer tipo de aprendizado depende de uma abertura, né? Então, quer dizer, essa abertura, normalmente, ela vem do interesse. Então, quando você se interessa por algo, o que isso quer dizer? Você está aberto àquilo, e porque você tem interesse naquilo, você cria dentro de si uma abertura para adquirir aquele conhecimento, né? Então, por isso que a humildade é tão importante, por isso que ele começa, e isso é muito importante, né? Assim, é o modo que esse opúsculo está organizado. Então, se ele começa isso aqui dizendo que a principal virtude do estudante é a humildade, não é à toa, né? É porque isso é um assunto que a gente precisa aprender, assim, no começo de tudo, né? Então, acho muito legal a gente ter isso muito claro pra gente, né? E aí, mais profundamente, dentro desse estudo do opúsculo, né, ele vai começar a falar sobre a questão do pensamento, da meditação e da contemplação. Então, o que acontece, né? Primeiro, a gente sabe, não sei se o Caio chegou a comentar isso aqui alguma vez, mas que assim, todo tipo de conhecimento que chega até a nossa inteligência, que chega até nós, ele passou antes pelos sentidos, certo? Então quer dizer, ou ele passou por uma leitura, ou ele passou por uma experiência que a gente teve, né? A gente tem que ter se debruçado de algum modo sobre algum assunto, e a gente tem que ter visto aquilo, a gente tem que, enfim, ter tido algum tipo de contato material para que isso pudesse chegar à nossa inteligência, né? E daí surge-se o seguinte, né? Primeiro que a gente tem que ter uma confiança nos nossos sentidos, né? Porque, lógico, quer dizer, se a gente não confia naquilo que a gente está vendo, a gente não poderia se debruçar sobre aquelas coisas e poder estudar sobre elas e poder, enfim, entendê-las de modo mais perfeito, de modo mais profundo, assim. Então, quer dizer, pô, também no fundo isso tem que ser muito claro. Se você não confia nos seus sentidos, você não consegue atravessar uma rua. Como é que você vai atravessar uma rua se você não confia no que a sua visão tá vendo? Você não confia no seu olho. Você não vai atravessar, pô. Você vai ficar maluco. Você não vai saber se tem um carro vindo, você não vai saber a hora, enfim, você vai paralisar ali. Então, a gente precisa ter uma confiança, que é principal, primária, naquilo que a gente está se debruçando, naquilo que a gente está vendo, naquilo que está passando pelos nossos sentidos, certo? Tendo isso claro, que tudo aquilo que passa a nossa inteligência antes veio da matéria, e essa matéria ela adentra a nossa alma através dos cinco sentidos, sendo eles a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, né? Então, todo tipo de conhecimento passou por esses cinco sentidos. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem uma função mais própria, mais íntima de nós, que é o pensamento, né? E aqui o Hugo de São Vítor ele vai dizer que o pensamento é o seguinte: é quando você acaba se deparando com a transitoriedade de assuntos. Seja porque aquelas coisas aparecem subitamente nos seus olhos, assim, em frente a você de algum modo, ou seja porque elas surgem na memória, né? Então quer dizer, a gente está andando na rua, a gente vê pessoa, a gente vê cachorro, a gente vê árvore, e quando essas coisas passam para nós, a gente para pensar sobre elas. Aquelas coisas vêm aos nossos sentidos e aquilo entra dentro da gente, né? E a gente para pensar naquilo, certo? Então, a gente é afetado cotidianamente pela transitoriedade das coisas. E isso acontece não só através, claro, das coisas que aparecem para nós materialmente, mas também as coisas que aparecem na nossa memória. Então, a gente pode lembrar de um momento da infância, vendo, sei lá, um parquinho na rua. A gente pode subitamente também lembrar de alguma coisa que nos ocorreu. A gente pode lembrar de um bom momento, porque aquilo pareceu com tal experiência ou que tal coisa lembrou de outra. Então, o pensamento é uma coisa meio desorganizada nesse sentido e muito rápida, né?
quando a gente está pensando, a transitoriedade das coisas que nos afetam é assim, é numa quantidade muito absurda mesmo, né? Eu mesmo agora, eu tô falando. Para vocês entenderem o que eu tô falando, vocês estão atribuindo significado a todas essas palavras, porque vocês já a conheceram antes. Vocês estão assimilando de algum modo aquilo que eu tô falando com o que vocês já experienciaram da realidade, porque se não fosse assim, vocês não conseguiriam entender o que eu tô falando. Então, o pensamento mesmo, ele acontece de modo muito rápido, muito abrupto, né? E, mas ele é fundamental, né? E que se a gente não estivesse pensando nas coisas, a gente não conseguiria agir sobre elas, muito menos agir no mundo material, né? Só que aí é o seguinte, como eu acho que o Caio já deve ter exposto aqui muito bem e a Bia complementado, o ser humano tem uma grande diferença dos animais, que a gente tem uma alma racional, né? Então a gente não está mais detido à esfera do sentido somente, mas a gente tem algo que se chama a alma intelectiva, né? Quer dizer, a gente tem as faculdades da inteligência, a gente tem a faculdade intelectiva, né? E a gente tem a vontade também, né? E que essa alma intelectiva é o que mais propriamente se dá no ser humano, né? Então, o ser humano é ser humano mesmo porque ele é racional, né? Quer dizer, a gente é animal racional, a definição de Aristóteles, por quê? Porque a gente é dotado de um corpo, a gente é dotado de sentidos, assim como os animais, mas, sobretudo, e é o que mais perfeitamente nos faz humanos, o que mais explica da nossa essência, é a questão racional, né? E por que a gente tem essa questão da racionalidade, por que a gente tem uma inteligência, quer dizer que a gente consegue adentrar a verdades mais profundas, né? A própria palavra inteligência quer dizer intellegere, né? In de dentro e legere de leitura, né? Então, quer dizer, a gente é capaz de ler as coisas por dentro, como se a gente fosse capaz de ler a realidade em suas entrelinhas, né? É como se fosse, sei lá, para quem é de TI, nem gosto desse pessoal, tô brincando, mas, por exemplo, é como se a gente fosse capaz de entender a programação por trás da realidade que a gente observa, né? Quando a gente fala, né, quer dizer, a nossa inteligência, ela existe em vista da verdade. Então, o fato da gente a gente ter a capacidade da inteligência, né, quer dizer que a gente consegue entender muitas as verdades que nos permeiam. Então, por exemplo, quando a gente fala de verdade, a gente divide em dois modos, né? Então a gente tem as verdades contingentes e as verdades necessárias, né? Então, por exemplo, em frente de mim tem aqui um microfone, certo? E é verdade que este microfone está sob a mesa, claro. Só que isso poderia não ser verdade, né? E isso é uma verdade contingente, quer dizer, é uma verdade que ela só que ela poderia não ser. Então agora o microfone está sob a mesa, mas ele poderia não estar, né? Mas a gente é também capaz, porque a gente tem uma inteligência, né? A gente é também capaz de adentrar, de conhecer um outro tipo de verdade muito mais profunda, que é aquilo que a gente chama de verdade necessária, né? Então, por exemplo, a gente consegue entender que 2 mais 2 é igual a 4. E isso é uma verdade necessária. Por quê? Porque isso é verdade e não poderia não ser verdade. Quer dizer, 2 mais 2 é igual a 4 agora, quando o mundo foi criado, há 500 anos atrás, daqui 10 mil anos, né? Você pode mudar o 2 e descrever ele de modo diferente, não importa. Mas qual que é a questão? Aquilo que a gente chama de 2, mais esse outra coisa igual, ou seja, mais esse outro 2, vai dar 4 sempre. Isso é uma verdade imutável. Outra que talvez seja mais simples da gente entender. Não pode existir uma galinha que nasce do ovo que ela mesma botou. Impossível. Isso é verdade agora, é verdade para sempre, né? Isso nunca vai deixar de ser verdade. E isso é uma coisa que o ser humano consegue inteligir, né? Ele consegue entender que não dá para existir uma galinha que nasce do próprio ovo. Quer dizer, o antes e o depois não podem coexistir no mesmo momento. Quer dizer, o ato e a potência não podem se dar ao mesmo tempo, né? Quer dizer, existe um movimento. E aí o movimento é justamente a passagem da potência ao ato. Então essas coisas não podem se coexistir, né? Então isso é uma coisa muito impressionante da natureza humana, né? A inteligência mesmo quer dizer que a gente é capaz de adentrar mais profundamente e entender melhor toda a realidade, né? E dessa capacidade surge então a meditação, que é o segundo elemento dessa tríade que o Hugo de São Vítor postula aqui no Opúsculo.
Que a meditação é o seguinte, na linguagem moderna, a gente consegue entender a meditação de modo muito simples como uma espécie de reflexão, né? Só isso falando só para a gente poder tirar de algum modo a imagem que alguns podem ter de meditação como um negócio meio budista, que a pessoa vai fazer alguma coisa assim no dedo e vai sentar de tal modo e vai começar a pensar não sei o que e vai se interiorizar. Não é disso aqui que o Hugo de São Vitor está falando. Mas ele está falando de um tipo de meditação que está mais ligada ao estudo, no sentido da gente penetrar melhor e entender melhor a realidade, como se fosse um exercício de reflexão, né? Tem até esse livro que eu até trouxe aqui, que não sei se alguém conhece, que é o livro do Arnold Bennett, Como Viver com 24 Horas por Dia, né? E esse livro eu acho ele muito interessante. Eu li ele muito rápido, é um livro muito simples de ler, só que eu dou uma ênfase principal porque ele tem um capítulo em específico, é um livro muito curtinho, e ele tem um capítulo chamado Disposição Reflexiva, que é um capítulo que eu gosto muito, e ele mostra como, se a gente de fato tiver essa disposição de refletir, de meditar ao longo do nosso dia, seja separando o tempo, seja não separando, seja fazendo quando é oportuno, isso pode ser, inclusive, um critério para a gente ter uma mais saúde, em certo sentido, assim, da gente ser mais ser humano, né? Quer dizer, o ser humano, ele é mais ser humano quando ele está meditando, quando ele está estudando, do que quando ele está vivendo pelos prazeres, do que quando ele está comendo, do que quando ele está fazendo tal outra coisa, né? Então, quer dizer, se a nossa faculdade mais perfeita é a inteligência, então o ser humano vai ser mais ser humano quando ele está exercendo as coisas relacionadas a essa faculdade, né? Então, o que é a meditação em Hugo de São Vitor, né? Cotidianamente, aqui no nosso tempo, a gente pode entender como reflexão. Mas, como eu estou dizendo, a meditação ela existe em relação às verdades. Então, quer dizer, quando a gente entende alguma coisa, né, a gente pode entendê-la de modo mais ou menos perfeito, né? Então, quer dizer, eu posso perguntar para vocês: vocês conhecem Deus? E, lógico, todo mundo de algum modo conhece alguma coisa. Mas aí é muito claro também se eu perguntar para vocês, tá, mas dá para vocês conhecerem mais ainda Deus? Vão falar, pô, sim, né? Então a gente vê que toda a nossa intelecção, ela tem graus, né? Então quer dizer, a gente pode aprender muitas coisas de modo mais profundo, né? Tem coisas que a gente sabe de modo mais superficial e tem coisas que a gente sabe de modo mais profundo. E justamente essa passagem do superficial para o mais profundo é o que o exercício da meditação tenta fornecer para nós, né? Então, quer dizer, eu posso saber o que é um cavalo, por exemplo. Só que quando eu tenho a experiência, por exemplo, de montar num cavalo, de andar num cavalo, aquilo faz com que a ideia que eu tenha de cavalo agora seja um pouco mais profunda. No sentido que eu complementei aquela intelecção, aquela imagem que eu tinha antes, agora com uma experiência. E as experiências são muito válidas nesse sentido também, né? De que e isso é muito interessante, né? Por exemplo, eu luto karatê, né? Eu tô nessa há um ano mais ou menos. E é muito interessante como a gente aprende no karatê, por exemplo, uma virtude como a obediência, né? No nosso dia a dia, e aqui, claro, não conheço a vida de todos vocês que estão me assistindo, mas a gente vê, a gente não é impelido a fazer muitas coisas, a gente não é muito exigido, assim, a gente não é contrariado muitas vezes, a gente não levado a dar o máximo. Só que isso é uma coisa que dentro do dojo a gente é impelido, né? Então você vê, por uma experiência dessas, eu consigo agora falar um pouco melhor do que é a obediência. Por quê? Porque eu tive uma experiência sensível da coisa, né? Através de treino, assim, porque quando o professor fala para eu fazer mais 10 vezes tal coisa, eu não posso falar, ó, professor, tô cansado, não vai dar não. Pode fazer aí, os outros alunos fazem, não. Não, eu tenho que fazer, né? E se eu não fizer, e se eu estiver fazendo mal feito, se eu estiver fazendo sem vontade, eu vou levar bronca. E é bom que eu leve, porque eu não tô ali para aquilo, né? Eu tô ali para ser verdadeiro. Então, justamente o ser verdadeiro ali também se mostra em eu fazendo as coisas corretamente, mesmo que eu esteja cansado. Isso dizendo, para ver como que a experiência ela também nos ajuda a entender de modo mais profundo todas as coisas que nos permeiam, né?
E aqui, né, depois eu volto um pouco para complementar esse raciocínio. Mas uma coisa que eu não falei também é essa tríade que o Gudson Fitto postula. Uma coisa depende da outra. Então, quer dizer, a gente precisa entender o que é pensamento, para entender o que é meditação, para entender o que é contemplação, né? E o exercício de cada um também advém do outro. Então, quer dizer, eu estava falando para vocês que o pensamento é algo muito rápido, é algo muito transitório. A todo momento a gente é bombardeado de muitas ideias que aparecem para nós. Só que o exercício de meditação, propriamente, ele é uma recondução de toda essa energia que é dedicada no nosso pensamento para uma coisa só. Então é como se a gente deixasse de ser atingido por toda essa transitoriedade de coisas que aparecem para nós e a gente voltasse toda a nossa atenção em um único ponto. Então eu vou parar de prestar atenção no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu tenho que entregar daqui 2 horas, no que eu tenho que fazer de trabalho, no que eu tenho que fazer de faculdade. Eu vou deixar de fazer essas coisas para me debruçar mais propriamente em um único assunto. Então, por exemplo, num objeto de estudo, eu estou querendo entender melhor o que é a virtude da perseverança. Então, eu vou parar de. É como assim, eu vou escurecer todo o resto e eu vou dar luz só nesse ponto. Então eu vou parar de prestar atenção em outras coisas, eu vou deixar de lado as minhas distrações para começar a pensar unicamente nesse ponto aqui, né? É uma coisa também, e eu não vou me debruçar sobre esse assunto nessa aula, mas é uma coisa que a gente faz também na oração, por exemplo, né? Na oração a gente de fato se desliga do mundo e para prestar atenção ao próprio Deus, na nossa conversa ali, a nossa relação. A gente eleva a nossa alma a Deus naquele momento, e para que isso seja feito de modo mais perfeito, não dá para a gente fazer isso enquanto a gente está com o mundo na nossa cabeça. Então não dá para a gente fazer aquilo enquanto a gente está pensando no dia de amanhã, no que a gente vai fazer daqui a pouco, se a gente fez essas coisas. A gente tem trabalho para fazer, não sei o quê. Então uma pessoa que ela vive muito pilhada, ela não vai conseguir se debruçar sobre essas coisas, ela não vai ter interiorização, né, que essas coisas exigem. E a meditação, ela exige um pouco dessa interiorização. Quer dizer, a gente precisa de fato concentrar nossa força para uma única coisa. Então eu vou me debruçar sobre o que é a virtude da perseverança. Então eu vou pensar o que a palavra perseverança me remete. Eu vou pensar se eu conheço alguém que é perseverante. Vou pensar se eu conheço algum exemplo de perseverança, talvez que eu já tenha experienciado, talvez que eu já li em algum livro. Eu vou começar a assimilar aquilo com outras coisas, né? Então, esse é mais profundamente o exercício da meditação. Quer dizer, a gente começa a refletir num ponto de modo que a gente entenda ele de modo mais perfeito ao que ele é, certo? Porque isso né? O que é verdade? A verdade é a adequação do intelecto, a adequação da inteligência à coisa, à realidade, né? Ou seja, a árvore que eu tenho como essência aqui, a árvore que é atribuída à minha inteligência, ela só é verdadeira enquanto ela se remete de modo mais perfeito possível à árvore que está ali na realidade, né? Então, isso é uma definição de verdade que sempre foi muito usada, né? Se não me engano veritas est intellectus adequatio est rei, alguma coisa assim, que é a adequação do intelecto à coisa, né? Então, a nossa inteligência, ela consegue penetrar nas verdades quão mais perfeitamente ela está próxima ao que a coisa realmente é, certo? E lógico, é muito mais fácil a gente começar a gente inteligir e ter uma essência mais perfeita das coisas materiais. Então, por exemplo, é muito mais simples, claro, eu entender o que é um copo. É muito mais simples eu entender o que é uma mesa, o que é madeira, sei lá, né? Mas vai ser mais difícil quando a gente está em... Claro, e esses são os assuntos mais fundamentais, quando a gente está querendo entender algum objeto de estudo, né, algo importante para a nossa vida, seja ela espiritual, né, seja uma dúvida mesmo que aparece para nós enquanto a gente está estudando algum assunto, né? E o exercício da meditação, ele vem justamente para isso, para que a gente possa concentrar toda a nossa força, né, essa força intelectiva, essa força do pensamento, né, num único ponto, de modo que escurecendo o resto e dando luz àquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente quer de fato enxergar a verdade,
a gente agora, fazendo tudo isso, a gente seja mais possível, a gente fique mais próximo de fazer isso, de modo que a gente consiga sim a chegar a inteligir essa verdade, né? Então, isso é a meditação. E a gente pode meditar sobre tudo, basicamente, né? Quer dizer, a gente pode meditar sobre a nossa vida, né? O que é muito importante. O famoso conhece-te a ti mesmo, né? As próprias aulas de antropologia que o Caio deu aqui complementam muito isso, né? Se a gente quer se conhecer, a gente tem que saber do que a gente é formado. E a gente precisa saber que a gente é formado por um corpo, por uma alma e um espírito. O corpo funciona de tal modo, a alma de tal modo, o espírito de outro modo, né? Como é que você frutifica essas coisas, como é que você avança, como é que você desenvolve. A gente pode meditar, por exemplo, num problema de nossas vidas, né? Quantas vezes a gente tem tal problema assim que está afetando a gente, que a gente não consegue deixar a nossa atenção naquilo. Só que quando se a gente para pensar naquilo e começa a se debruçar mais propriamente só naquilo, para talvez achar de fato a solução para aquilo, às vezes a coisa assim, você percebe que a coisa se resolve de modo tão simples, né? Porque a gente de fato assim parou um pouco de ficar no mundo e se debruçou mais propriamente sobre uma única coisa, né? E a gente vê que a vida fica mais clara, a gente consegue clarear todo o resto fazendo isso, né? Então a gente pode meditar sobre os problemas que nos acontecem, seja para entendê-los melhor, seja para superá-los, para achar uma solução, né? A gente pode meditar sobre assuntos de estudo, né, mais propriamente aqui, como é proposto no opúsculo do Hudson Vitor. A gente pode meditar não só para entender outras coisas, a gente pode meditar para entender o outro, enfim, né? A questão é justamente o exercício da meditação é a proposta da gente deixar o pensamento e levar a intelecção própria da coisa, a gente entender de fato alguma coisa, né? E a gente, de fato, refinar a nossa intelecção, a gente polir ela, né? Então, quer dizer, como em quase tudo nessa vida, a qualidade é superior à quantidade, né? Então, quer dizer, é muito melhor que se faça uma coisa bem feita do que a gente fazer muitas e muitas coisas, né? Então, quer dizer, vale muito mais uma pessoa que leu um único livro, mas o aprendeu muito bem, do que uma pessoa que leu muitos e muitos livros, mas sabe superficialmente de cada um, né? O que já mostra que, assim, a leitura deles não foi muito eficaz e que, sobretudo, porque ela entendeu eles de modo muito superficial, ela muito facilmente vai esquecer daquilo, não é? Então, assim, a meditação nos ajuda nesse processo também. Nos ajuda a entender de modo mais profundo aquelas coisas que a gente se debruça, que a gente estuda, né? Então, pô, isso é até vendido na internet. Ah, o pessoal, você vai ler aqui 100 páginas por hora, você vai ler não sei o quê, vai ler mais rápido. Olha, assim, eu mesmo já conheci gente, assim, que leu uma cacetada de coisa, só que você vai conversar com a pessoa e parece que ela não leu nada, porque ela não entendeu, ou assim, o que ela entendeu é muito superficial, de modo que ela não consegue nem assimilar uma coisa que ela entendeu com outra. Então, assim, olha, vale mais a pena a gente passar um mês num único livro do que a gente ler vários, né? Então, assim, a qualidade é superior à quantidade. E a meditação tá aí para isso, para a gente aumentar a qualidade da nossa intelecção, para a gente fazer com que a imagem de árvore que tem aqui na minha cabeça, ela pareça o mais perfeito possível à árvore que está fora da minha cabeça, né? Ou qualquer outra coisa, que a virtude da caridade que realmente existe, que aquilo que esteja dentro do meu coração seja mais perfeitamente o que ela é, ou tais outras virtudes, ou tais outros tipos de conhecimento, o próprio conhecimento de Deus, por exemplo, né? Mas para isso a gente precisa meditar, a gente precisa se debruçar dessas coisas. E eu havia falado muito sobre a questão da experiência, que eu acho muito válida hoje em dia, porque a gente de fato vive uma vida que dificulta muito a gente ter certas experiências, né? Então, por exemplo, muitas pessoas hoje vivem trancadas dentro de apartamento, não tem tanto contato social, trabalha de home office, esse tipo de coisa. E de algum modo, essas coisas nos prejudicam a ter várias experiências. Então, por exemplo, é difícil hoje em dia você achar que alguém que teve uma experiência com a roça, por exemplo, uma pessoa que teve um contato muito mais propício, assim, muito mais direto com a natureza, né? E a experiência, assim, eu queria focar um pouco nesse ponto, porque é muito bonito no fundo, né? Porque
de fato, assim, tem muitas coisas que a gente pode ler em histórias, a gente pode conhecer a história de outras pessoas, né? A gente pode achar muita coisa bonita, assim, só que é muito diferente do que a gente ter a experiência da coisa, né? Então a gente pode ver, por exemplo, histórias de conversão, né? E de fato existem histórias de conversão muito bonitas, mas quando você tem a experiência de conversão, aquilo é muito diferente, porque é de outra ordem mesmo, né? E a gente tem que usar as experiências que a gente tem na nossa vida ao nosso favor, no sentido delas impulsionarem mesmo a nossa meditação, né? Então vocês vejam, por exemplo, alguém que se diz amar a Virgem Maria, por exemplo. Você veja, se alguém tem a experiência, por exemplo, de perder um filho, essa pessoa ela se debruça muito mais propriamente do que a Virgem Maria teve. E essa experiência ela pode inclusive propulsionar muito para que ela ame mais ainda a Virgem, né? E essa é muito a coisa da experiência, assim, porque isso a gente não consegue substituir pela leitura de um livro, por exemplo, né? E então aí a gente para pensar, né? Poxa vida, o perfeitíssimo Deus que ama perfeitissimamente o seu Filho perfeitíssimo, o deu a sacrifício pela remissão de todos os pecados da humanidade, né? E você veja, alguém que tem a experiência de perder um filho, de perder um ente querido, isso de algum modo nos aproxima disso, né? E isso é uma esfera muito bonita da realidade humana, porque a gente de fato pode converter todas essas coisas para algo muito mais profundo, né? Então, a gente pode entender melhor sobre esses assuntos quando algo assim nos ocorre, né? Você veja, se a gente meditar sobre o nosso valor, por exemplo, o quanto que a gente vale, né? Claro, para se valer, a gente tem que fazer coisas úteis, a gente tem que se mostrar, a gente tem que é, se doar às outras pessoas. Mas olha só, antes de tudo isso, a gente vale um Deus crucificado, né? E isso é um ponto assim muito impressionante, né? E isso é um elemento que pode surgir numa meditação, por exemplo, né? Aqui a gente relaciona os assuntos e é uma coisa que alguma experiência dessas coisas de algum nível pode ser muito eficaz para a gente se desenvolver espiritualmente, para desenvolver tanto o nosso raciocínio sobre alguma coisa, né? Então eu queria mais me deter sobre essa questão da experiência mesmo, né? Que realmente é muito impressionante. E se a gente leva uma vida de estudos, a coisa às vezes pode parecer muito passiva, né? Que a gente só está lendo livros, não sei o quê. Só que a gente não pode deixar de lado essa realidade, que é muito profunda também, né? E, enfim, então essa é a meditação, né? A meditação é um refinamento daquelas intelecções que a gente já tinha, de modo que a gente possa entendê-las melhor. A gente se debruça, a gente faz um certo exercício mesmo intelectivo, um exercício cognitivo sobre algum assunto, para que a gente possa entender mais perfeitamente uma verdade, a gente possa conhecer aquilo de modo ainda mais perfeito, né? Por último, a gente tem a contemplação, né? E, como eu disse antes, uma coisa decorre da outra, né? E sendo, lógico, o pensamento a coisa mais superficial, a meditação algo um pouco mais profundo e a contemplação a última dessas coisas, né? Seria, de fato, o último estágio aqui. E o que é muito interessante também, e o que pode nos ajudar também a justamente entender melhor tudo aquilo que eu estou expondo aqui, é que isso aqui é uma tríade, né? E a gente pode relacionar essa tríade de modo simbólico, por exemplo, simbólica pode também nos ajudar em questão meditativa, com outras tríades que se tem por aí. Então, por exemplo, corpo, alma e espírito. O corpo está para o pensamento, assim como a alma está para a meditação, e o espírito está para a contemplação. E isso aqui já nos denota também a escadinha da coisa, né? E a gente pode relacionar isso. A gente tem também, por exemplo, a terra, a atmosfera e o céu. Isso também é outra coisa que a gente pode utilizar para relacionar com essas coisas. A terra é o pensamento, a atmosfera é a meditação e a contemplação é o céu. E justamente a meditação ela tem um papel muito importante aqui, por isso que eu quis me debruçar mais sobre ela, porque ela de fato liga uma coisa na outra, né? Ela é esse intermédio mesmo que liga a terra ao céu, né? E a
a contemplação, mais propriamente falando, é de fato o fruto que nós obtemos depois de muito meditar, né? Então, de fato, a contemplação é depois que eu entendi tantas coisas, porque eu meditei sobre elas, eu me debrucei, eu exercitei o meu pensamento sobre aquelas coisas, eu obtenho um fruto, que é como assim, agora eu entendi isso aqui. Agora, aquilo que para mim era muito obscuro, aquilo que para mim eu não conseguia entender de jeito nenhum, agora é palpável. É como se eu quase conseguisse tocar, mas eu não consigo. Porque, lógico, aquilo é uma ideia, né? Assim, aquilo tá dentro da minha cabeça aqui. Só que ela é tão perfeita, ela corresponde tão perfeitamente à realidade própria da coisa, que é quase como se eu conseguisse tocar. E isso é a contemplação, né? Se a gente fosse pegar um exemplo de contemplação que muito provavelmente nós temos, mas que é muito, muito simples no fundo, é que a gente contempla a nossa casa, por exemplo. Quer dizer, a gente consegue descrever e até talvez desenhar todos os cômodos da nossa casa, mesmo estando fora dela. Por quê? Porque a gente passou tantas vezes por nossa casa, a gente andou tanto por nossa casa, a gente já esteve em contato com todos os nossos sentidos na nossa casa tantas vezes que a gente vai criando uma imagem cada vez mais perfeita da coisa, né? E isso é uma próprio da meditação também, quer dizer, a gente vai exercendo a coisa, é um exercício mesmo. Em certo sentido, como um músculo também, pô. Crescer o músculo tem que treinar o músculo. Você tem que treinar ele uma, duas, três, quatro, cinco e tantas vezes e sempre dá para crescer um pouquinho mais. Por ser imaterial, esse crescer um pouquinho mais vai até o infinito, né? Um músculo, a gente chega pela nossa genética, claro, pode tomar bomba, não sei o que, a coisa passa um pouco. Mas a gente chega a um ponto que não passa mais, quer dizer, um cara não consegue chegar do tamanho de um elefante, tá entendendo? Só que a nossa inteligência, porque ela é imaterial, e porque o verbo que a gente consegue inteligir das coisas também é imaterial, a gente pode entender essas coisas cada vez um pouquinho mais, né? E a contemplação é, de fato, quando a gente entende tais coisas do modo, assim, mais perfeito que a gente poderia, basicamente, né? E é justamente quando se chega à contemplação, e mais propriamente a contemplação de todas as coisas, que a gente tem o sábio. E esse é o ponto fundamental dessa aula, né? A gente começa aqui falando sobre a importância do nosso tempo de se ter sábios. Pois bem, aqui está o caminho, né? E eu só estou expondo aqui para vocês do pedagogo por excelência, como muitos assim o chamam, que é o Hugo de São Vítor, né? Ele deu esse caminho, né? Então, assim, olha, isso é outra coisa também. O exercício da meditação é o melhor exercício de memória que se tem. Ah, recurso mnemônico, flashcard, não sei o quê. Olha, você pode usar tudo isso e tem seu papel. Só que não existe algo que seja mais perfeito assim para nossa memorização do que a gente de fato exercer o nosso pensamento sobre uma coisa de modo detido, né? Que é propriamente a meditação. Porque de fato, quando a gente chega ao momento de contemplar uma coisa, a gente não esquece daquilo nunca mais. Porque é como se a gente se apossasse daquilo que está na realidade e aquilo agora fizesse parte de nós. Então, por exemplo, eu mesmo, é muito difícil, né, até pela minha idade, eu tenho 20 anos, e pelo pouco que eu já estudei em minha vida, é muito difícil dizer que eu de fato contemplo alguma coisa, né, até porque, como eu disse para vocês, sempre dá para entender um pouco melhor muitas coisas, né. Só que, lógico, eu posso até dizer que tem coisas que eu contemplo mais, tem coisas que eu contemplo menos. Então, por exemplo, o próprio estudo da antropologia, eu já me debrucei sobre essas coisas tantas e tantas vezes, com tantos e tantos professores, um diferente do outro, que abordavam o assunto de modo diferente, que eu já me aposto disso de um modo assim, como se eu pudesse trafegar um pouco por isso de um modo mais livre, do que se eu fosse falar, por exemplo, sobre, sei lá, a filosofia de Kant, a Santíssima Trindade, sabe assim? Esses são assuntos que, por mais que também, claro, eu já me debrucei sobre um pouco sobre, ao menos desses dois que eu citei aqui, e consigo dizer alguma coisa, porque eu exerci o exercício da meditação muito mais sobre tais outros, eu consigo trafegar por eles de modo muito mais livre. E justamente quando a gente tem essa meditação mais perfeita, que a gente consegue de fato obter esses frutos, que a gente tem a contemplação, que a gente de fato enxerga as coisas. A meditação, o símbolo dela também, se a gente fosse pegar na classe dos animais, é a águia. Por quê? Porque a águia, ela vê tudo de cima.
ela contempla todas as coisas num único golpe de visão. Enquanto, por exemplo, se a gente fosse pegar um símbolo do mundo animal na meditação, é a coruja. Por quê? Porque a coruja ela enxerga melhor à noite. Então ela está escurecendo todo o resto, só que ela mergulha à noite para pegar uma presa, assim, para caçar, no sentido de que ela busca uma única coisa, que é o que a meditação se propõe, né? E aqui tá, né, que é a coisa mais impressionante, assim, aqui tá o caminho para a sabedoria. Aqui está o caminho para a contemplação de todas as coisas. Então, o sábio, quem que é o sábio? O sábio é a pessoa que contempla todas as coisas. E é isso que como foi advertido, assim, que a própria igreja pede que a gente tenha sábios no mundo. Então, em certo sentido, isso é o nosso dever. A gente, e principalmente na nossa época, de tanta ideologia, de tanto problema, de tantas ordens no mundo, né? Sobretudo os de nível mais intelectuais, como são as ideologias, né? Para a gente combater elas, olha, tem que estudar, né? E a gente vai conseguir, lógico, combatê-las mais propriamente se a gente contempla essas coisas. Se a gente contempla tais ideologias, se a gente contempla os assuntos mais fundamentais, a metafísica, por exemplo. Então a gente tem que se debruçar, é quase que assim, é um dever moral que a gente tire tempo no nosso dia para estudar, porque o mundo precisa de sábios e a gente pode ser um deles. E talvez seria razoável também a gente poder dizer que se a gente não estudar, se a gente largar mão dessas coisas, isso vai ser exigido de nós, no nosso juízo particular. Assim, olha, tudo em volta falava para você que você tinha que estudar. E você foi lá, você tinha tempo e não fez isso. Pô, né? E aqui está o caminho para a coisa. O sábio é aquele que contempla todas as coisas. Não no sentido de que, claro, o sábio sabe quantos animais tem no mundo, ou quantas classes de felino tem no mundo. O sábio não sabe essas coisas, porque isso é inútil, né? Só que o sábio, ele sabe o que é espécie, ele sabe o que é animal, ele sabe o que é quantidade, né? Então, quer dizer, as coisas mais profundas da realidade, ou seja, de fato, a capacidade de ler a realidade em suas entrelinhas, isso ele consegue fazer, né? Então, o que a gente pode dizer também das essências, os universais, ele tem para si. E porque ele contempla toda a realidade, ele consegue trafegar sobre ela livremente, de modo que ele consiga saber aonde está tais problemas, aonde estão tais erros, e saber aonde está tal erro, ele consegue reconduzir o erro para a verdade, para consertar a coisa. Então, ele consegue achar a solução para todos os problemas que a gente enfrenta. E isso é propriamente no que se dá a sabedoria. E tá aí o que Santo Tomás diz, que o dever do sábio é ordenar todas as coisas. E o que a gente vê mais propriamente que falta no nosso mundo, né, e a gente vive numa época muito particular, é ordem. Né? As coisas de fato estão se desordenando num nível muito extremo. Né? Quer dizer, em larga escala, a gente tem ideologia, a gente tem níveis de aborto cada vez maiores, aumentando por aí. Agora que a gente teve uma notícia tristíssima de que o aborto entrou na Constituição da França, né? Como um direito humano. Então, assim, o negócio está indo muito mal, né? Muito mal. Realmente, nossa época, claro que todas as épocas tiveram grandes particularidades e grandes problemas. E isso é comum que seja assim. Mas a coisa está indo muito mal, especialmente mal, porque o número que você tem, por exemplo, de abortos que acontecem é muito maior do que você teve de morte nas guerras mundiais, tá entendendo? Então a coisa assim é realmente para a gente se chocar e para a gente ter um choque de realidade que a gente precisa fazer alguma coisa. E esse precisar fazer alguma coisa está aqui, a gente tem que estudar. Porque é estudando que a gente pode conhecer as coisas e meditando em cima delas que a gente pode conhecer elas de modo mais perfeito. E uma vez tendo conhecido elas de modo perfeito, a gente pode contemplá-las e por contemplá-las a gente pode ordená-las. E assim a gente pode começar a fazer, por mais pequeno que seja, um trabalho de ordenar a realidade. E se a gente faz isso, a gente consegue arranjar os remédios para o nosso tempo. Né? A gente consegue, de fato, arranjar solução, a gente consegue aperfeiçoar tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado, né? E como eu estava dizendo, a gente precisa de ordem, porque o mundo está se desordenando.
seja na esfera particular, né? Por exemplo, hoje os vícios, eles estão muito maiores, sobretudo aqueles que atingem a questão da pureza, né? Então, quer dizer, é impressionante, mas é raro hoje em dia a gente encontrar alguém que não tenha nenhum problema de ordem sexual, por exemplo. Então, as pessoas têm problemas com pornografia, têm problemas na sua vida sexual, seja porque elas têm uma vida sexual fora do matrimônio, seja porque elas são atormentadas com essa coisa quando elas têm vocação religiosa, né? Então, ao nível puramente particular, a coisa já anda muito mal. As pessoas têm vício em tela, têm vício em qualquer coisa. Hoje em dia a pessoa tem TDAH, recebe diagnóstico com TDAH, acabou de nascer, tá entendendo? É uma coisa muito doida. Então, a nível particular, a gente já está, de fato, assim, vendo consequências muito lastimáveis. E, lógico, se a coisa particularmente já está muito ruim, imagina na esfera familiar, por exemplo. Imagina na esfera governamental. Imagina na esfera global, que é isso que a gente está mostrando, né? Aborto tá aí, pô. E tá indo para tudo, tá chegando em todos os países e tá tendo uma guerra incessante aqui mesmo no Brasil de implementar isso aqui de todo jeito, né? Assim, todo mês é uma notícia diferente, quando não é a cada 2 semanas, quando não é todo dia, né? Então, assim, seja pelas mudanças de governo, enfim, coisas que a gente conhece, né? Enfim, mas eu gostaria de encerrar essa aula pontuando isso aqui, né? De que, assim, o mundo precisa de sábios. E é justamente esse caminho que o Hugo de São Vítor, ele postula, que é o caminho de se ir do pensamento à contemplação, que é o caminho propriamente que todos nós somos chamados, e é esse o caminho próprio da sabedoria. E uma vez que a gente consegue atingir essa sabedoria, a gente vira um sábio propriamente. E se a gente vira um sábio, a gente está agora na posição de poder ordenar essas coisas. E claro, aqui outra coisa importante que eu me lembrei agora de falar. Eu não estou querendo dizer essas coisas como se todos nós fôssemos chamados a ser papa, tá entendendo? A fazer coisas muito grandiosas. Mas assim, a gente pode começar ordenando a nossa vida. E já é muito. Sabe assim, a gente pode ordenar a nossa família. A gente pode transmitir essas coisas aos nossos filhos. E isso vai dando frutos para que a coisa, assim, é, vá aumentando, né? Para que a coisa, ela de fato vá se arraigando pelas pessoas que a gente tem contato, né? O próprio fato, quer dizer, se a gente ordena a nossa vida, isso se torna perceptível em alguma escala às outras pessoas. E isso, às vezes, já é, assim, o máximo do que elas podem ter tido contato. E isso já vale muito, sabe assim? Então, não é que a gente é exatamente chamado a coisas muito grandiosas, mas todos nós somos chamados a isso aqui. É nosso dever estudar, é nosso dever buscar um pouco de ordem nesse mundo aqui, e a única maneira que a gente tem de trazer ordem para o mundo é a gente conhecendo as coisas, e por conhecê-las a gente começa a saber o lugar delas, e porque a gente sabe o lugar delas, a gente consegue encaixá-las de volta ao seu lugar próprio, caso elas estejam desordenadas, ou seja, fora do seu lugar próprio, né? Enfim, eu acho que era mais ou menos o que eu tinha para falar, né? Esse é de fato o caminho da sabedoria. Esse é o caminho que todos nós somos chamados, e eu bato nesse ponto aqui. É sobretudo isso que é basicamente o único remédio que a gente tem para o nosso tempo, né? Se a gente não se debruça sobre esses assuntos, se a gente não estuda, a gente vai ter consequências, né? A gente vai ter consequências e a gente é chamado para isso. E de tudo que eu falei aqui, sobretudo pelos problemas morais que o mundo enfrenta e mesmo os nossos problemas particulares, é quase que um dever moral nosso mesmo, a gente se debruçar sobre esses assuntos e dar a devida importância a eles, tá bom? Então acho que é isso, a gravação encerra por aqui, depois a gente pode responder pergunta. O John corta a gravação agora. Então fechou. Então, tá. Mas a princípio era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha ficado claro de algum modo. E quem assistiu essa aula gravada, enfim, se teve dúvida, acho que pode deixar nos comentários alguma coisa assim. A gente pode, no grupo mesmo, e a gente pode contatar e chegar a essas pessoas, tá bom? Mas é um tema muito interessante. Eu espero que tenha ficado claro e eu agradeço a disposição de todo mundo que esteve aqui,
que conseguiu prestar atenção no tanto que eu falo até agora, que não se perdeu nesse raciocínio, que tirou um tempo da agenda para depois assistir gravado, não tem problema nenhum. Mas eu fico feliz de, enfim, que as pessoas tenham dedicado o tempo delas a isso aqui. Tá bom? Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, que pôde ver a aula gravada depois também.